E esse grupo do Palmeiras na Conmebol Libertadores, será que esse grupo do Palmeiras é uma babinha, hein? Será que é molezinha igual o grupo, por exemplo, do Flamengo? Eu acho que, na minha opinião, aí, o Palmeiras e o Flamengo pegaram grupos aí muito parecidos. É que o Flamengo é um pouquinho mais fácil ainda, né? Mais acessível, porque tem só a LDU no time do grupo do Flamengo, né? Os outros times ali são times que não impõem qualquer respeito, né? Então, não deve ser difícil para o Flamengo ganhar todos os jogos do seu grupo. Talvez vamos complicar com a LDU. Talvez se compliquem dentro ou fora de casa, especialmente fora de casa contra a LDU, Liga de Quito, não é? Porém, o time do Palmeiras tem um grupo aí também que tem ali Sporting Cristal que não assusta, tanto que ano passado, segundo o Pascoal, foi 6-0, já nem me lembrava mais desse jogo aí, tá? Primeiro jogo foi lá no intervalo aí da final do Paulista, parece que o Palmeiras não foi lá essas coisas, no segundo meteu 6 no Sporting Cristal, segundo as más línguas pascoalinas. E nós temos também no grupo o Bolívar, esse sim já é um time um pouco mais esquisito aí, né? Pode complicar na altitude, porém, aqui em São Paulo foi 4-0, né? Foi 4-0 aí, da última vez que eu me lembro aí. Então, quer dizer, a gente vai, joga lá, de repente perde, perdemos lá em 2023, se eu não estou enganado, 3-1, chega aqui 4-0. Cerro Porteño, o jogo da polêmica, esse jogo aí vai dar um rebuliço, viu? Esse jogo aí vai dar um problemão aí, vai dar um fala-fala que eu tô até ansioso para ver, porque a Conmebol, cara, é um perigo que a Conmebol pode querer fazer com o Palmeiras, isso é um fato, né? Mas, rapaz, o Alejandro Domingos, depois daquela fala que ele fez lá, comparando ali Libertadores sem brasileiros com o Tarzan sem Tita, né? Sem a macaca Tita. A Leila Pereira, eu vou falar pra você aqui uma coisa, cara. Eu vou falar o que a Leila Pereira falou dessa situação aí, tá? Até colocar na tela aqui, ó, para você ler comigo, acompanha comigo, vê aí, tá? Eu vi isso aqui em outros veículos também, mas eu tirei esse print aqui do Diário do Torcedor para trazer para você exatamente as palavras da Leila. Acabou não dando tempo de trazer antes aqui, mas a gente não pode deixar passar, né? Então, abre aspas para o que disse a presidente do Palmeiras. Olha só, abre aspas. Confesso que custei a acreditar. Achei até que pudesse ser inteligência artificial. Aliás, pensando bem, nem mesmo a inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto esta. Se as pessoas que comandam o futebol sul-americano nem sequer sabem o que é racismo, como serão capazes de combatê-lo? Leila Pereira sobre a declaração de Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, que comparou Conmebol sem Libertadores a Tarzan, ou melhor, comparou Libertadores, Conmebol Libertadores sem brasileiros, a Tarzan sem Chita. Pessoal, vamos ver o que algumas pessoas falaram sobre essas declarações. O Ulisses Costa se manifestou também, já tinha mostrado alguns comentaristas. Vou mostrar o que o Ulisses Costa, o narrador da Bandeirantes, falou. Também o que o PVC falou sobre essa questão aí. O PVC e o Mauro Betti, inclusive, eu tenho as minhas ressalvas quando eles falam sobre esse tipo de polêmica aí, porque, gozado como eles levantam um bandeirão aí, né, antirracismo, né, nessas polêmicas aí, e ao mesmo tempo, muitas vezes até igual o Mauro Betti foi muito mal, que ele foi falar sobre isso aí, colocou a foto do Tarzan e da Chita, eu já achei ali um alerta, não sei se era necessário, né, mas eu entendi o que ele quis fazer com aquela imagem, mas é chocante você colocar a imagem mesmo assim, mas eu entendi o que ele quis fazer. Mas aí no comentário, ele colocar um monte de exemplos e falar Elon sem braço levantado, o que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Isso é uma barbaridade, isso é uma comparação que não tem nada a ver com gente que não tem nada a ver com essa situação, e o Mauro Betti inventar de colocar pessoas que não tem nada a ver, e falar de Elon Musk, claramente ele quis se referir ao Elon Musk, nada a ver Elon Musk para lá, e o cara do Conmebol para cá, no Paraguai, do presidente da Conmebol, o que tem a ver Elon Musk com isso? O Mauro Betti não perdendo a oportunidade de envolver uma coisa que não tem nada a ver com aquele caso, para tentar denegrir a imagem de outrem, sem provas, diga-se de passagem, com basicamente narrativa, inclusive narrativa canalha e covarde, de grande parte da imprensa brasileira, canalha e covarde. E se fosse eu que estivesse nessa comparação aí no lugar do Elon, ele não coloca o sobrenome por razões óbvias, né? Mas todo mundo entendeu ali, né? Ele sabia que todo mundo entenderia, mas ele não coloca o sobrenome por razões muito óbvias, que você deve estar imaginando qual aí eu nem vou falar aqui, porque é autoexplicativo. Mas
eu achei, assim, de um baixo nível muito grande por parte do Mauro Betti, infelizmente, comentarista que eu gosto esportivamente aí, não gosto das opiniões políticas de Mauro Betti, não concordo com ele politicamente, deixo isso claro aqui, todo mundo que sabe disso, porém, ele tem o direito de ter as opiniões dele, e assim como ele tem, eu tenho também. E do mesmo jeito que ele tem o direito de me criticar, eu tenho o direito de criticar as opiniões dele também. Pelo menos deveria ter, né? Deveria ter. Numa democracia, num país sério, onde a voz do povo é a voz de Deus, vamos dizer assim, o povo tem o direito de reclamar. Deveria ter no Brasil também esse direito, né? Estão tentando retirar esse direito. Vamos ver aí então o que esse pessoal falou. A cerimônia da Conmebol foi um absoluto desastre em todos os aspectos. O Alejandro Domingues disse, por exemplo, que a Conmebol faz tudo o que pode contra o racismo. Desculpa, Alejandro, se é tudo que você pode, é muito pouco. Mas muito pior foi depois da cerimônia, que é a continuação dela. Quando o Alejandro Domingues disse que uma Libertadores sem o Brasil seria como o Tarzan sem a Cheetah. Se você não sabe quem é a Cheetah, é a macaca dos filmes do Tarzan. Em outras palavras, o que ele disse foi que todo o povo brasileiro é macaco. Mas a luta hoje é pelo respeito. E Alejandro Domingues tinha que ser impedido de ser presidente da Conmebol, o que não vai acontecer. Tinha que ser impedido por ser racista, ao chamar todo o povo brasileiro de macaco, ou por não fazer noção da importância da função que ele ocupa. E num momento crítico da Conmebol em relação à luta contra o racismo. Então, Alejandro tinha que ser empichado. Ponto. Não será. Não adianta o pedido de desculpas dele. Não adianta, porque foi ridículo. Eu não disse nem sobre o que ele pediu desculpas. No mínimo, ele tinha que ir na Embaixada Brasileira e pedir desculpas a toda a população do Brasil. Mas o centro da história é que a Conmebol é absolutamente incapaz de perceber o tamanho da luta que ela precisa travar contra o racismo. Muito bem, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. O racismo, sabe o que é o racismo? É uma vergonha para a humanidade. É uma vergonha o racismo. Entendeu? O racismo é uma vergonha para a humanidade. Aí vem o presidente da Conmebol falar o que falou, que eu vou pôr aí embaixo, que você vai ver, e o presidente do Peñarol piorando ainda a situação. Esses caras não têm noção, não respeitam. É o presidente da Conmebol, se fosse digno, pediria demissão do seu cargo. Uma vergonha o que aconteceu em relação ao racismo e como a Conmebol encara isso. E os clubes brasileiros não podem ficar quietos. Não podem. Preste atenção. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin Cheetah. Impossível. Olha, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, deixe o que você quiser deixar aí, tá? Fique à vontade, porque realmente o presidente da Conmebol foi mal, já se desculpou, mas já tinha ido, né? Já tinha, e ele pensa, né, para falar. Não falou de bate-pronto, perguntaram para ele, e ele pensou ali por alguns segundos e falou. Então, assim, eu não sei o que ele pensou, né? Se ele pensou em encontrar um exemplo para comparar e acabou vindo aquilo na cabeça dele e saiu, ou se ele pensou para colocar exatamente aquilo que pareceu um pouco, se você pensar que no próprio evento, ele vai falar do racismo ali, você vê que ele fala em português, parecendo que está querendo dar satisfação ao Brasil, porque o Brasil é o único que fala português na América, e aí ele não fala em espanhol, ou seja, não dando qualquer publicidade ao caso em espanhol. Ou seja, foi um alerta, estou mandando recado para o Brasil. Quis dar uma satisfação ao público do Brasil, mas sequer falou em espanhol. Nós sabemos aqui que o pessoal da América do Sul não entende português, né? Entende portunhol, não português. E nós do Brasil também não entendemos espanhol, entendemos portunhol. Esse espanhol aqui da América Latina, a gente até consegue com certa facilidade de entender, digamos ali, do que se trata a conversa.
O da Espanha não, é mais difícil, eu te garanto isso aí. Da Espanha você não entende com essa facilidade não. Mas aqui o da América você consegue, especialmente aqui da América do Sul, né? Os países aqui vizinhos do Brasil, dá pra gente saber mais ou menos do que eles estão falando, pelo menos, né? Dá pra você entender. Mas, mesmo assim, ele falar em português, eu, cara, conheci vários latino-americanos aí, né? Do Uruguai, da Argentina aí, Colômbia, todos esses países todos aí. Bom, deixa a sua opinião aqui. Já deve ter um vídeo pintando aqui na tela, então vejo você lá. Avante palestra.